A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento da EFD Renfe Responde, dessa vez para o ano de 2022. Gostaria de convidá-los a participar aqui desse evento, para a gente ter aí um overview dessa obrigação e saber como é que a linha de produtos Logix vem se preparando para esta entrega. O foco dessa apresentação é o grupo 4, é o grupo que está entrando em produção agora no mês de abril, é o último grupo, né, que vai entrar em produção agora no mês de abril, e aí a gente traz algumas novidades e o conceito geral da obrigação para esse grupo. Todos vocês que tiverem dúvidas, ainda que seja de outros eventos ou que já tenham entrado, os grupos 1, 2 e 3, também podem participar, é claro, e aí vocês compartilhem as questões de vocês aqui no chat. Antes da gente iniciar, eu vou passar esses recadinhos, mas primeiro vou me apresentar. Eu sou a Luciana Freitas, trabalho há 17 anos na TOTUS, sou uma das especialistas do projeto SPED, que a REINF faz parte, né? Que é o projeto do qual a REINF faz parte, e a REINF traz para dentro do cenário do SPED todas as retenções e outras informações fiscais de tributos que são administrados pela Receita Federal, né? Então tá aqui o meu LinkedIn, para quem quiser me acompanhar lá, fiquem à vontade para me adicionar. A gente vai passar aqui um overview, como eu falei, então a gente vai passar um pouco pelo conceito, pelo cronograma dessa obrigação, pelos layouts que nós estamos trabalhando ultimamente, né, nesse último ano, pelo bloco 40, quais são as disposições desse bloco e uma expectativa de quando ele entra realmente em produção, fluxo das informações para que as empresas, principalmente do grupo 4, saibam como é que se dá a informação desde o envio, desde a transmissão dos dados pela empresa até a recepção pelo fisco, e um pouco também da DCTF Web. Antes da gente iniciar, então, alguns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada, então quem não conseguiu entrar ou quem não conseguir participar dela por completo, vai poder assistir a apresentação lá do Espaço Fiscal, do Espaço Legislação. Lá no Espaço Legislação eu vou mostrar no final para vocês como acessar essas informações, a do vídeo, outras informações da REINF ou informações de outras obrigações acessórias e eventos. Então eu vou fazer uma apresentação lá no final do nosso evento para que vocês saibam como acessar essas informações. Além da gravação, os documentos, os materiais utilizados nesta apresentação já estão disponíveis na ferramenta. Fiquem à vontade para baixá-los e para utilizá-los como um ponto de partida, um ponto de estudo, tanto da parte conceitual quanto da parte das configurações do produto em si e do TAF. Vocês vão poder fazer perguntas, tanto da parte conceitual quanto da parte dos produtos, das linhas de produtos. O chat está aberto para isso. A gente não consegue abrir microfone, mas o chat fica disponível. E aí mandem os seus questionamentos durante o evento. Aquilo que nós não conseguirmos responder no momento do evento, a gente disponibiliza depois lá na página da EFD Reinf. Tudo bem? Bom, vamos dar início então à nossa apresentação. A gente vai começar falando sobre o conceito dessa obrigação, que é a EFD Reinf. Ela nasceu ali junto com o E-Social, como vocês devem saber, mas ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, uma finalidade específica, que é realmente trazer para dentro da seara da REINF todas as outras retenções de tributos que são administrados pela Receita Federal. Então, eu vou ter aqui, a partir da entrada do bloco 40, também o PIS, COFINS e a CSLL, o Imposto de Renda retido na fonte e
algum outro tributo que a Receita queira implementar vai poder ficar também nesta obrigação. Por enquanto são esses, né? PCC e o imposto de renda retido na fonte, além do que nós já temos, que é a contribuição previdenciária. Então, o conceito principal da FDRINF é que o contribuinte vai demonstrar todas as operações e pagamentos que ele realizou para pessoas físicas ou para outras pessoas jurídicas. Então, tudo aquilo que não tenha vínculo empregatício vem aqui para a FDRINF. De normas, o que nós temos publicados são essas normas, esses manuais e os layouts. Então, a instituidora da FDRINF foi a Instrução Normativa da Receita Federal 1701 de 2017. Ela foi revogada o ano passado. Depois eu vou deixar para vocês na documentação o número da nova IN, mas a nova IN só traz disposições para o grupo 4 e previsão para a entrada do bloco 40. Previsão, né? Previsão não, mas a instituição no bloco 40. Ainda não temos uma previsão oficial. Layout que estamos trabalhando nesse momento é o layout 1.5.1. Esse é o layout vigente. E o outro layout que vem sendo trabalhado e que ainda não está em produção é o 2.1. A REINF foi criada tal qual o E-Social, então também utiliza um formato de linguagem XML que facilita a entrega pelo contribuinte e a recepção pelo fisco. Por que facilita a entrega? Porque essa linguagem permite que se criem eventos com começo, meio e fim. Então, quando o contribuinte precisa, por exemplo, retificar uma informação dentro de um determinado evento, ele não precisa abrir todos os outros. Ele vai, corrige, retifica e faz a transmissão sem ter que abrir todos os outros eventos. Então, isso é um facilitador. E por parte da Receita, fica mais fácil identificar e fazer a fiscalização dessas obrigações, desses eventos, né? Porque ela também vai ter ali a fiscalização por blocos. Estão obrigados à entrega da FDRINF. Todas as empresas sujeitas à CPRB, né, aquelas empresas que optaram pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, todas aquelas que sofrem retenção nas suas operações, no imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e CSLL, e a contribuição previdenciária, todas as prestadoras e tomadoras de serviço, seja por cessão de mão de obra ou por empreitada, e aqui pode ser empreitada parcial ou empreitada total, elas estão obrigadas à entrega da FDRINF. Produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica e agroindústria, na aquisição da mercadoria, né, no momento da aquisição. E as associações desportivas de time de futebol profissional com as promotoras de eventos de esportes desportivos, né, de eventos desportivos. Todas essas empresas estão obrigadas à entrega da FDRINF. A periodicidade dessas entregas vai de acordo com o tipo de evento. Então, o tipo de evento, tabela e evento inicial, que é aquele evento cadastral da empresa, esses são entregues no momento da entrada em produção daquela empresa. Então, observação para o grupo 4, que é o que vai entrar agora no mês de abril. Esses eventos precisam ser enviados antes do dia 15, eles precisam ser enviados com uma certa antecedência. Por quê? A Receita faz ali uma organização desses eventos na medida em que as empresas vão entrando em produção. Então, quando vocês enviam antecipadamente, ela consegue identificar quais as empresas estão entrando, quantas empresas estão entrando e quais os processos que suspendem a exigibilidade do crédito já num primeiro momento. Facilita o trabalho de ambas as partes. Aí, nós temos um único evento periódico, não periódico, aliás, e esse evento é o 3010, que é o evento da Receita Desportiva. Esse evento deve ser enviado 2 dias úteis após a ocorrência do evento desportivo.
Então, ocorreu o evento, o contribuinte tem até 2 dias úteis para enviar o 3010. E temos os eventos periódicos que são enviados mensalmente, sempre até o dia 15 do mês subsequente à competência, né? À apuração dos dados, das informações. Dos eventos mensais, é preciso observar se a data do dia 15 é uma data útil ou não. Se não for um dia útil, o contribuinte é obrigado a antecipar a entrega das obrigações, inclusive da FD-REINF. Porque se ele não fizer a antecipação da entrega, ela vai constar como entrega em atraso e isso é passível de multa diretamente na DCTF Web. Não tem como recorrer dessa opção, tá? Da aplicação da multa, porque a própria DCTF Web já faz o cálculo direto na emissão da DARF. Então, nós temos um cronograma, né, de entrada em produção, do qual o grupo 4 é o último grupo que entra em produção na FD-REINF. Tivemos lá o início em maio de 2018, com as empresas que faturaram acima de 78 milhões. Elas entraram em produção na FD-REINF em maio de 2018 e na DCTF Web em agosto de 2018. Depois de janeiro de 2019, as empresas que faturaram até 78 milhões e em abril de 2019, em produção na DCTF Web, essas mesmas empresas. Em 2021, tivemos a entrada do Simples Nacional, das empresas do Simples Nacional e de todas as outras empresas que não faziam parte do grupo 1, 2 ou 4, além de termos tido aqui a entrada dos adquirentes da produção rural, que aí podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Essas pessoas transmitiam o evento S1250 e passaram a transmitir aqui na REINF o evento R2055. Elas entraram em julho de 2021 em produção na REINF e em agosto de 2021 em produção na DCTF Web. E esse tempo, esse período, esse lapso temporal de um mês se deu porque, na verdade, as empresas entrariam em maio de 2021 em produção na REINF, mas a Receita teve problemas para recepção, né, nos ambientes de recepção da REINF, e aí ela só conseguiu corrigir isso no prazo de julho. Mas a DCTF Web permaneceu com a mesma data, agosto de 2021. E em abril de 2022, teremos aí a entrada do último grupo, que é o grupo 4, das empresas públicas, né, tanto de administração direta como administração indireta, na entrada em produção na FD-REINF. Em julho, elas passam também a ser obrigadas a transmitir a DCTF Web. O grupo 4, ele sofreu algumas alterações no início, né, era para ter entrado todo mundo junto no início, depois eles fizeram aí um escalonamento de entrada do grupo 4, primeiro entrariam as empresas públicas municipais de administração direta, depois indireta, e aí num outro escalonamento as empresas estaduais de administração direta e administração indireta e assim por diante. Mas a Receita achou muito difícil de administrar essa entrada em produção, e o tempo para a entrada em produção seria também muito maior de todas as empresas. Então, ela optou por simplificar esse processo e vai trazer todas as empresas públicas de uma só vez a partir da competência Abril. Então, como funciona, gente? Competência Abril transmite até 15 de maio. Tá? E aí só precisa observar se 15 de maio será uma data útil ou não útil. Se for útil, é no dia 15 mesmo. Não útil, antecipa, tá? Então, todas as informações do mês de abril, da competência do mês de abril, devem ser transmitidas pelo grupo 4 até 15 de maio. E em julho, mesma coisa, competência julho transmite até 15 de agosto. No caso da DCTF Web. Esse é o layout que deverá ser utilizado também pelo grupo 4, que é o layout que está hoje em produção.
Então, ele é formado por 15 arquivos no total, e aí vai se transmitir primeiro o R1000 e o R1070, que é sequencialmente as informações do contribuinte e a tabela de processos administrativos e judiciais. Esses eventos serão transmitidos um pouco antes do dia 15, e os outros eventos que houverem movimentação, a empresa transmite de forma mensal até o dia 15 do mês de maio. O próximo layout a ser trabalhado pelas empresas será o 2.1. Por enquanto, esse layout está na fase de homologação, né? Então, ele já foi especificado e ele vai ser homologado ao longo desse ano. Esse layout novo, ele traz como principal característica a introdução do bloco 40, que é formado pelas retenções de PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. O bloco 40 ele é composto por 7 eventos. Então, a gente vai ter o evento 4010, que são os pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa física que não tenha relação de emprego. Então, toda pessoa física que receber um pagamento ou efetuar um crédito, que for beneficiária de um pagamento ou crédito, a empresa vai mandar essa informação através do 4010, desde que essa informação não esteja relacionada com algum tipo de vínculo empregatício. 4020, pagamentos ou créditos a beneficiários pessoa jurídica. 4040, a beneficiários não identificados, como a gente já tem na DIRF hoje. E o 4080, retenção no recebimento, que é mais conhecido como autorretenção. A autorretenção é praticada por empresas que intermediam operações e, como maior exemplo, a gente tem as empresas de publicidade, né? Elas são intermediadoras das operações e elas praticam a autorretenção. Fora esses 4 principais eventos, nós temos os eventos totalizadores, né, que é o 9005, as bases e tributos de retenções na fonte, e o 9015 da consolidação das retenções na fonte, né, que são os totalizadores. No 4099, a gente tem a reabertura e o fechamento dos eventos periódicos. E aí vocês que já transmitem a EFD-RINF devem estar se perguntando, mas não vai ser igual o fechamento e a reabertura do bloco 20, que eu tenho lá 2 eventos? Não. Aqui a Receita decidiu unificar esses 2 eventos através do 4099 e ela pretende, num futuro ainda não certo, transmitir essa mesma forma, essa modernização que eles chamam para o bloco 20. Porque ela simplificou, na verdade, o layout e conseguiu unificar esses 2 eventos. Então, aqui no bloco 40 será utilizado apenas o 4099, tanto para a reabertura quanto para o fechamento. Futuramente, no bloco 20, teremos a mesma alteração, mas não precisem se preocupar, porque não acontecerá nesse momento. Isso vai acontecer apenas depois que todos os contribuintes estiverem transmitindo o bloco 40 e esse bloco 40 estiver estável. Depois dessa estabilidade é que eles vão pensar em modernizar o layout do bloco 20. Por enquanto, permanece tudo do jeito que está. Essa formação do bloco 40, ela se iniciou em 2019, quando saiu o primeiro layout, mas os layouts não estavam aderentes tanto para as empresas quanto para a própria Receita. Então, no ano passado, houve a especificação do layout do bloco 40, do layout 2.1. Esse ano deve ocorrer a homologação desse layout até o final do ano, para que em 2023 a DIRF possa ser substituída na sua integralidade. Então, como funcionaria isso? No mês de janeiro até fevereiro,
seria recepcionada a informação do ano calendário de 2022 pela DIRF. Então, a DIRF continuaria na ativa, pelo menos para o ano calendário de 2022. Mas, para as informações do ano de 2023, a DIRF deixaria de existir, sendo substituída pela EFD-REINF, que passa a transmitir as informações mensalmente. Então, a competência de janeiro seria transmitida pela REINF em fevereiro de 2023. Tá? Então, essa é a expectativa para o bloco 40 de entrada, né, de expectativa de entrada para o bloco 40 no próximo ano. A substituição da DIRF já em janeiro de 2023. Essa data não é oficial, tá bom? Não está em nenhuma legislação. Como se daria, então, a previsão de tudo isso? A especificação deveria acontecer a partir de julho, o que realmente aconteceu. A publicação do layout deveria ter saído até dezembro, ela saiu em janeiro de 2022. A produção restrita, que é o ambiente de homologação, deve estar disponibilizado pelo menos para as empresas desenvolvedoras de software e as empresas piloto do projeto, ainda no primeiro semestre de 2022, então até o final desse primeiro semestre, para que no segundo semestre todos os contribuintes pudessem realizar a homologação. E aí sim a gente conseguiria substituir a DIRF em 2023. Ainda estamos em tempo, né? Estamos aqui à espera da publicação do manual, à espera da divulgação desse ambiente de produção restrita para os testes, né? Então, ainda estamos no prazo. Vamos ver se essas datas vão se cumprir e se a gente vai conseguir realmente substituir a DIRF já no próximo ano. Como se dará o fluxo dessas operações para quem está entrando e não conhece ainda essa obrigação? As empresas, elas transmitem o e-social e a EFD-REINF até o dia 15 do mês subsequente ao do período de apuração. Então, transmite-se os valores retidos via folha de pagamento e demais pagamentos feitos a outras pessoas com vínculo empregatício para um ambiente nacional do e-social. Junto com essas informações, também se transmitem as informações de fundo de garantia que estão na folha de pagamento. Só que essas informações, elas passam pelo ambiente nacional do e-social e elas vão para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a administradora da nova forma de declaração do Fundo de Garantia Digital, né, do Fundo de Garantia do Trabalhador, que é a ferramenta Fundo de Garantia Digital. Essa ferramenta que está sendo desenvolvida, ela vai controlar toda a parte de fundo de garantia dos trabalhadores. Do lado do faturamento, com contábil, controladoria ou fiscal, depende muito da organização da empresa, são realizadas as retenções sobre outros pagamentos, né, pagamentos de pessoa para pessoa jurídica, pagamentos para pessoas físicas que não tenham vínculo empregatício, os valores de contribuição previdenciária sobre a receita bruta e pagamentos diversos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas e outros pagamentos. Todos eles são transmitidos para o ambiente nacional da EFD-REINF e junto com o ambiente nacional do e-social, essas informações são unificadas na DCTF Web. A DCTF Web é um aplicativo, uma ferramenta que foi criada pela Receita Federal para recepcionar essas informações e permitir que o cliente possa, que o contribuinte possa fazer a vinculação dos seus créditos nos débitos diversos que ele tiver lá de outros tributos federais e gerar uma DARF numerada com a guia de pagamento, com o montante a pagar hoje apenas da contribuição previdenciária, que é o que está disponível na DCTF Web. Futuramente, com a entrada do bloco 40,
a guia de pagamento do PIS, COFINS e CSLL, mais a guia do imposto de renda retido na fonte. Então, o fluxo das informações é: a empresa transmite o E-Social, transmite a EFD-REINF e, na sequência, transmite a DCTF-Web. Tudo isso até o dia 15 do mês subsequente. Transmitiu as 3 obrigações nessa ordem, ela vai precisar gerar, emitir a guia de pagamento e realizar o pagamento da contribuição previdenciária, que é o que está disponível hoje, até o dia 20 do mesmo mês. Né? Então, transmite o E-Social até o dia 15, transmite na sequência a EFD-REINF também no dia 15 e, por último, a DCTF-Web. Antes da transmissão da DCTF-Web, vincula-se as informações de crédito nos débitos que estiverem ali demonstrados, que são provenientes tanto da REINF quanto do E-Social. E outra informação importante é que o contribuinte pode vincular as informações provenientes de processos administrativos e judiciais que suspenderam a exigibilidade do crédito tributário. Então, tudo aquilo que estiver suspenso, a Receita não vai trazer automaticamente para a DCTF-Web. O contribuinte informa manualmente. Esse é o único valor que possa ser informado manualmente lá na DCTF-Web. Se o contribuinte observar algum valor incorreto, ele precisa verificar de onde saiu, de qual obrigação saiu, se do E-Social ou da EFD-REINF, retornar a essa obrigação, retificar essa obrigação. Então, ele vai retornar, vai abrir o período, ele vai informar corretamente o dado que ficou, o valor que ficou incorreto, ele vai fechar, vai retransmitir, né, com a retificação, para que a DCTF-Web receba o valor correto, e aí ele faz ali a conferência, a vinculação dos créditos e transmite a DCTF-Web. Não há como manipular a DCTF-Web para que ela mesma corrija o valor que veio incorreto das obrigações acessórias, tá? Precisa fazer esse caminho de volta, precisa reabrir o período, fechar o período e retransmitir. Então, qual é o objetivo da DCTF-Web? Né? Não é só a substituição da GFIP como instrumento de confissão de dívida, esse é um dos objetivos, mas o principal é modernizar e modificar a forma de recolhimento dos tributos federais que são administrados pela Receita Federal. O contribuinte vai poder fazer a vinculação direta com a escrituração, né? Então, tudo que foi declarado e escriturado vai ser confessado pela DCTF-Web e lá ele vai poder fazer a geração de uma DARF numerada com código de barras e vai ser emitido apenas através dessa aplicação. A DCTF-Web ainda será integralizada com outros sistemas administrados pela Receita Federal, então, Perdicomp, sistemas de parcelamento, sistemas de suspensão de crédito, lançamentos de ofício, tudo isso já está integrado à DCTF-Web e as informações nelas contidas, elas são trazidas de forma automática para a DCTF-Web. Então, tudo que o contribuinte declarou lá na Decomp ou na Perdicomp, ele vai trazer para cá de forma automática. Ela deve ser gerada sempre após o E-Social e a EFD-REINF, né? Então, seguindo aquela sequência, E-Social, REINF, por último, DCTF-Web, e ela vai apresentar sempre os débitos que foram apurados por código de receita, os créditos que são apurados por código de receita e a única informação manual que será colocada pelo contribuinte são as informações provenientes de processo judicial ou administrativo. Eu trouxe aqui o link do manual da DCTF-Web para vocês e um exemplo de relatório que é gerado pela ferramenta. Existem vários relatórios lá, né? Relatórios só de crédito, relatório só de débito, só de prestadores, só de tomadores, mas o importante é que eles trazem sempre o grupo do tributo, né? Então,
se a contribuição é para segurados, se ela é para terceiros, se ela é patronal, se ela é proveniente da folha, os códigos de retenção, né, os códigos de receita utilizados. O contribuinte não precisa se preocupar em demonstrar esses códigos, porque a própria DCTF Web identifica através da entrega das declarações, né, no E-Social e na REINF, e também os débitos apurados e os saldos a pagar. Se houver multa, a multa também vem especificada aqui nesses relatórios, né? E os créditos que ele tem para vincular, ele pode escolher em qual tipo de grupo de tributo ele quer debitar aquele crédito, ele quer deduzir aquele crédito. Sobre REINF e DCTF Web, o que eu tinha para mostrar para vocês era mais ou menos isso, né? Aqui da guia DARF numerada, que é gerada logo após a conferência e a transmissão da DCTF Web. Essa DARF também traz todas as informações dos códigos de receita, da denominação dos grupos de tributos, né, ao qual pertence, então, a contribuição previdenciária dos segurados, tudo separado aqui por grupo, os valores, as multas, se houver, os juros, se houver, e os totais a serem pagos pela empresa, os débitos, os valores devidos pela empresa. Mais informações vocês podem encontrar aqui na nossa página, no Espaço Legislação da EFD REINF. Acessem esse QR Code. Pelo QR Code vocês vão chegar diretamente nesta página. No final da apresentação do TAF, eu mostro para vocês os caminhos certinho e o que contempla no Espaço Legislação e outros eventos do Responde, como esse, para outras obrigações. Teremos eventos aí para ECD, para o E-Social, para o Grupo 4 também, de órgãos públicos. Então, vocês podem se inscrever aqui na página do Responde, que também está dentro do Espaço Legislação. Depois eu mostro certinho para vocês. Agora vou deixá-los com a linha de produtos Logix, que vai mostrar como é que se preparou para a entrega da EFD REINF dentro dos seus sistemas. Logix é com vocês. Só um momentinho que eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a minha tela dos slides do REINF? Ainda não. Só falta compartilhar, eu acho. Aí, agora sim. Certo, então... Opa, acho que saiu a tela. Ah, agora foi. Isso. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou dar início aqui à nossa apresentação do produto Logix. Eu sou a Shirley, sou analista do financeiro, do suporte, né? E vou dar introdução aqui, então, ao que a gente já tem desenvolvido, né? E que já está funcionando aqui dentro do módulo do Logix. Aqui, então, vamos passar a nossa agenda. Eu vou falar sobre os cadastros gerais e sobre o financeiro, depois o recebimento, o faturamento e o fiscal o extrator. A parte de cadastros gerais. Nós temos um programa no FIM 30169, né, que ele foi criado para fazer o cadastro dos processos administrativos judiciais. Essas informações serão vinculadas, né, à empresa, fornecedor ou cliente que resultem em isenção, abatimento, redução de base de impostos, como retenção do INSS e IR. Esse é o cadastro que vai ser utilizado para mandar lá o R1070. Então, ali tem um exemplo da telinha dos dados que devem ser informados nesse cadastro.
Temos também o cadastro no VDP 191. Esse é o cadastro nacional de obras, que é usado para construção civil. É um cadastro também que é utilizado e que ele vai estar presente quando você for dar entrada também numa AD, em outra telinha que a gente já vai ver em seguida. Então, Cadastro Nacional de Obras refere-se ao registro perante a Receita Federal do Brasil das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, ele foi criado para substituir o cadastro do INSS específico. Aí temos o VDP 10.280. Esse é um cadastro que vai ser utilizado basicamente por todos os outros módulos, né? Porque é nele que vai estar os tipos de serviços, que a gente vai relacionar cada nota, cada título que vai ser incluído no sistema. Então, ele segue, né, uma tabela, que ela está disponibilizada nos layouts do REINF, e são códigos fixos, né, dessa tabela que a gente inclui aqui no sistema. Pode passar. Aqui o cadastro do VDP 10.000, é onde a gente também vai conseguir colocar esse tipo de serviço que foi criado ali, vai atrelar, no caso, né, o cliente a um tipo de serviço. É um dos cadastros também que vai ser visto mais para frente. Pode passar. E temos também o FIM 356. Esse é o cadastro por tipo de despesa. Então, no sistema do Logix hoje, nós temos 3 formas, né, de relacionar um título para dizer que ele vai estar sendo enviado as informações dele para o REINF, que seria pela própria nota fiscal, ou pelo fornecedor, cadastro do cliente fornecedor, ou aqui pelo tipo de despesa. Então, aqui a gente coloca, né, cadê ali embaixo? Tem os campinhos que faz o relacionamento, passou, né, do Cadastro Nacional de Obra, que é o CNO, e também do tipo de serviço, tá? Quando faz o cadastro de um tipo de despesa. E agora, especificamente com as telinhas, né, do financeiro. Então, nós geramos aqui o registro R2010. E quais são as regras para que um título seja enviado pela parte do financeiro? Somente os títulos que atendem essas regras aqui. Apropriação de despesas e notas fiscais que tenham tipo de serviço relacionado, tipo de despesa, fornecedor, ou direto na nota. E serão selecionadas as informações referentes às retenções de INSS, como eu já tinha comentado antes. Pode passar. Então, aqui é a telinha do FIM 358, né, onde a gente faz a inclusão de ADs aqui no sistema. E somente vai ser enviado para o REINF, né, títulos, né, ADs que são incluídas diretamente aqui pelo contas a pagar, tá? E quando você faz essa inclusão, é aqui embaixo que você informa ali os dados de inscrição do CNO. Pode passar. E aqui também ele vai abrir uma telinha do... Deixa eu abrir aqui, ampliar um pouquinho mais. Onde vai fazer o relacionamento do imposto, né? E ele vai mostrar ali também, quando tiver um processo judicial que está atrelado ao ADAT, ele vai trazer aqui esse valor vigente zerado com relação ao INSS até que esse processo seja vigente. Então, a ordem de prioridade que o programa vai seguir para mandar essas informações para o REINF, de um título do contas a pagar. Se existir a informação do tipo de serviço por nota fiscal, será primeiro olhada essa informação. Se não achar, ele vai buscar pelo tipo de serviço lá do cadastro do fornecedor, no VDP 10.000, e se não achar, ele vai buscar as informações no tipo de despesa, no FIM 356, que a gente acabou de ver. Pode passar. E aí, o outro cadastro que a gente tem é no contas a receber, que é com relação ao evento do R2020, e lá é o cadastro de tipo de títulos. Quando você faz a inclusão de tipo de título, você informa na aba de complementos 2 se esse tipo de título deve ser considerado para o REINF. E quando você marca esse campinho, que você quer considerar ele, você obrigatoriamente vai ter que informar qual é o tipo de serviço que ele está relacionado. Aqui tem o exemplo da tela, né, desse cadastro. Pode passar.
Quando foi feita a implantação, né, desse conceito, a gente fez um programa conversor para que depois que a gente fizesse o cadastro dos tipos de títulos, marcando que eles eram, que eles teriam a retenção como tipo de serviço, que pudesse ser replicado, né, para todos os outros tipos de serviço de outras empresas. Então, tem esse programa conversor que foi criado no sistema também. Pode passar. E aqui, quando a gente vai incluir um título manualmente, também pelo financeiro, no FIN 150, se o tipo de título está marcado que ele retém, que ele entrega, né, para a REINF, ele vai precisar informar aqui esse tipo de serviços que já não foram informados lá no cadastro do FIN 2007. Como tem também tipo de serviço específico por cliente, por tipo de título, daí ele vai pedir aqui essa informação. Se tiver informado lá, ele já traz lá daquele cadastro. Pode passar. Então, ao ser incluído um título cujo tipo de título esteja parametrizado no FIN 2007, né, com aquele campo de considerar para o REINF, ele vai ser selecionado e ele vai pedir o tipo de serviço que está localizado nessa telinha que a gente acabou de colocar ali. Então, para os tipos de títulos que estejam desmarcado esse campo do FIN 2007, eles não serão lidos lá no REINF. Então, esse é um dos parâmetros principais para enviar os títulos incluídos diretamente no FIN 150. Pode passar. E aqui, como é que vai ser a regrinha, né, para os títulos irem para o REINF, que são incluídos aqui no FIN 150. Somente os títulos que atendem às regras abaixo. O tipo de título deve estar marcado para considerar o título para o REINF, ele não pode estar cancelado, e o título ou o item, no caso, se a origem for vendas, né, ele deve possuir a informação do tipo de serviço preenchido. Atendendo às regras acima, serão selecionados os títulos da seguinte forma. Você vai processar lá o OBF 15.000, de acordo com o período, né? E aí ele vai pegar os títulos incluídos no contas a receber, cuja data da emissão estão dentro desse período que você informar, e os títulos liquidados também, cuja data de pagamento estejam dentro desse período. A gente também foi criado na época um programa conversor para que, após a implantação, né, desse conceito do REINF, os títulos que já estavam na base, já tinham sido manutenidos, né, pudessem também acrescentar essa informação, né, do tipo de serviço lá no tipo de título. Então, foi feito esse conversor também para fazer esse tipo de ajuste na base. Pode passar. Então, isso aí que eu falei. Inclusão do tipo de serviço, né, dos títulos do contas a receber, é esse processo que faz. Ele vai trazer todos os títulos que ele achou na base, e aí você só vai marcando. Pode passar. Então, agora eu passo a palavra para o recebimento. Boa tarde, todos me ouvem? O meu nome é Gisele, eu sou analista aqui da parte do recebimento da linha Logix, e eu vou falar com vocês um pouco sobre o R2010 e o R255 na parte do recebimento. O R2010, para o recebimento, ele precisa dos seguintes cadastros. O número do CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, e refere-se ao registro perante a Receita Federal do Brasil, das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. O CNO ele foi criado para substituir o cadastro específico do INSS, que emite as matrículas C de obras de construção civil. E ele deverá ser cadastrado lá no VDP 191 e relacionado à nota fiscal no FIN 30.056, quando o tipo de despesa informado for de construção civil. É necessário também ter o cadastro do tipo de serviço, que vai ser informado no VDP 10.280, vai ser cadastrado, no VDP 10.280, e poderá ser relacionado manualmente na nota fiscal durante a inclusão do documento no SUP 3760,
Pode ser relacionado também ao fornecedor no cadastro do VDP 10.000, aba principal, campo, tipo de serviço, ou relacionado ainda ao tipo de despesa no fim 356, aba informações e-social /REINFE, campo, tipo de serviço. Ainda pode ser cadastrado os processos administrativos judiciais, no fim 3069, e relacionado a cada documento conforme este cadastro. No SUP 3760, 8720, SUP 0580, o código de serviço ele vai poder ser vinculado das 3 formas, como eu comentei ali. Nas informações complementares do INSS, que é a rotina CAP 5442, no cadastro do fornecedor, no VDP 10.000, ou no cadastro do tipo de despesa. É importante ressaltar que para que esse documento seja integrado no TAF, para gerar o R2010, ele precisa ter esse cadastro do tipo de serviço, pois somente serão selecionados os documentos que possuírem esse tipo de serviço informático. A ordem de prioridade para buscar o tipo de serviço é a seguinte: ele vai buscar primeiro se tem nas informações complementares do CAP 5442. Se não houver, ele vai buscar, então, do cadastro do fornecedor, no VDP 10.000, e ainda, se não localizar, ele vai buscar, então, do tipo de despesa, lá no fim 356. Aqui é uma telinha que eu coloquei, só para ilustrar um pouco. Esse lado aqui esquerdo é da tela principal do 3760, indicando que esse documento teve INSS. Aqui são as informações do INSS que foram colocadas para esse documento. E, ao finalizar, o sistema apresenta essa pergunta: essa nota fiscal possui alguma situação especial de INSS que precisa ser informado na RINF? Quando é dado sim nessa pergunta, o sistema ele abre a tela das informações complementares que eu citei ali, que é o CAP 5442. Quando é dado não, essa tela não é aberta. Essa aqui é a telinha das informações complementares que é aberta, onde você pode informar os detalhes, as exceções do REINF. E é importante ressaltar que, como essa tela é a primeira na busca, né, como eu já comentei lá na ordem, para buscar o tipo de serviço, quando informado algum dado nessa tela, é preciso informar também os valores, porque se só for informado, por exemplo, o tipo de serviço, o registro ele é gerado com o valor zerado. Então, é importante, se for informado algo nessa tela, informar, além do tipo de serviço, o valor da base e o valor da retenção também deve ser repetido. Ainda nessa tela tem a abinha de processos, que é essa aba aqui, onde pode ser informados os processos judiciais, caso necessários, que foram cadastrados lá no fim 3169. Caso a nota tenha retenção de INSS e o sistema não localize nenhum tipo de serviço em nenhum dos 3 cadastros que eu já citei, ele vai gerar esses dois alertas, para a nota e para o frete. É um alerta, ele pode ser um erro não grave, pode ser assumido, é realmente só um alerta dizendo que aquele documento tem retenção de INSS, mas não está encontrando nenhum tipo de serviço cadastrado. Então, esse documento não vai ser listado no R2010. Agora eu vou falar um pouquinho do R2055, que é a aquisição de produtores rurais. Para o R2055, é necessário que tenha informado os percentuais correspondentes do ISS, GILRAT e SENAR nos parâmetros do financeiro, para que ao integrar com o CAP, ele gere os valores correspondentes de cada imposto. Os parâmetros são esses 3 que eu cito aqui embaixo: PEC, Contrib, Prévia, Quis Rural, PEC, GILRAT, DESC, PROD Rural e PEC, RET, SENAR. No VDP 10.000, o fornecedor ele deve estar cadastrado como produtor rural, sem a informação do tipo de serviço,
E ainda, os fornecedores que são produtor rural e pessoa jurídica, obrigatoriamente deve estar preenchido o cadastro na aba de produtor rural, também no VDP 10.000. No FIM 356, na aba de informações e-social/RENF, o campo tipo de serviço também não pode ser informado para o tipo de despesa de produtor rural. E o campo aquisição de produtor rural deverá estar preenchido. No 3760, ao informar o INSS, ele deve ser informado como tipo 3, indicando que é o INSS rural. Então, só ressaltando aqui, no caso do R255, é ao contrário do R2010. Não pode ter o tipo de serviço informado, seja no VDP 10.000, no FIM 30.056 ou até no próprio documento, nas informações complementares ali. Não pode ser informado o tipo de serviço. Ele é ao contrário do R2010. Aqui é um exemplo de um documento que teve, né, que tem a retenção de INSS lá para o R255. Então, na capa, foi indicado ali que tem a retenção. Na tela das informações do INSS foi informado que é o tipo 3, indicando ali que é o INSS de produtor rural. E, após integrar esse documento com o CAP, após incluir esse documento, é preciso integrar ele com o CAP, para que ao processar o OBF 12.000 e o OBF 15.000, ele seja listado esses valores nos registros T015AE13, T015AE24 e T015AE25, conforme o exemplo que tem aqui embaixo. Então, aqui são alguns links que eu coloquei, que são as gravações dos eventos do evento anterior do R2010 e do R255, e 2 artigos que a gente tem na central de atendimento sobre o R255. Eu agora vou passar a palavra para o André para dar continuidade na apresentação na parte do faturamento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Comuchina. Eu trabalho com o VDP e mais recentemente com o OBF. Sobre o VDP, para a execução do REINF, é preciso verificar, dependendo de qual for a operação do cliente, o preenchimento dos parâmetros ali relacionados com a aposentadoria especial. Ele fica no log 086. Esses 3 primeiros parâmetros, quando preenchido, será gerado no arquivo do REINF os valores de INSS das notas que possuem a natureza de operação vinculada ao parâmetro. Então, no caso, será criado um grupo fiscal e dentro desse grupo fiscal, todas as naturezas de operação que se enquadram em algum dos 3 casos, né? Seria aposentadoria especial para 15, 20 e 25 anos. Os demais parâmetros devem ser preenchidos quando for serviço de mão de obra para que sejam feitas as validações durante a emissão da nota, onde o sistema verifica o cadastro do item, se for informado o tipo de serviço e também vai habilitar o campo para informar o CNO. Mais para frente eu vou mostrar em quais campos ali você vai poder informar o CNO se for uma situação em que você esteja lançando notas relacionadas com obras, né? Também no VDP 10.900, quando o REINF entrou em vigor, na maioria dos clientes, foi necessário realizar alguns tipos de ajustes, até por questão da forma como a configuração fiscal precisa ser feita, né? Antigamente era utilizado apenas o tributo FUN rural, ali a contribuição FUN rural, e para poder realizar o envio do REINF, isso acaba sendo quebrado no cenário no GILRAT, além do INSS.
Então, daqui tem os conversores, que eu acredito que nesse caso não vai ter ninguém que vai se enquadrar nesse quadro, né? Que já é uma coisa que, quando entrou o REINF, ele foi mais necessário. Tem também aqui a inclusão dos tipos de serviço, que isso é uma informação que faltava na base, acredito que todo mundo já deva ter. Então, no MANFEM 21, na tela de cadastro do item, você pode vincular o tipo de serviço na aba comercial 2 com o próprio item. Assim, quando o item for utilizado numa nota fiscal, essa informação ela vai ser atribuída, né? O tipo de serviço ele vai ter que ser cadastrado previamente no VDP 10 dos anos 80, como a Shirley já mencionou. No VDP 10.000, quando houver alguma situação de venda de produção rural, ou seja, o inverso do R255, que seria a aquisição de produção rural, você precisa verificar no cadastro do cliente, pois dependendo da situação em que esse cliente se enquadra no quesito do tipo de comercialização, isso vai influenciar na forma como o R250 vai ser gerado depois. Então, existem alguns valores até que no layout do REINF, eles já são previstos, né? Que seria da produção por produção rural, pessoa jurídica ou agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA, produção para a entidade do Programa de Aquisição de Alimentos, ou direta produção para o mercado externo, né? Aqui no VDP 20.000 é possível, durante a inserção do pedido, informar o código do CNO, caso você esteja utilizando a emissão de um pedido para a saída de uma nota que vai para mão de obra, né? No VDP 0746, no faturamento manual, você também pode incluir essa informação. Então, basta que você tenha a natureza de operação cadastrada no grupo fiscal, num daqueles 3 grupos fiscais lá de 15, 25 ou 30 anos. Essa tela vai ser aberta no momento em que você fizer a inserção do faturamento manual. No VDP 40.005, é possível fazer a consulta das notas fiscais e verificar nessa consulta se a nota já foi gerada com a informação do número do CNO. No BF 9842, é possível relacionar o processo referenciado no vendas daquele processo que já foi cadastrado no FIM 30169. Então, esse processo referenciado que você cadastrou, você pode realizar o vínculo desse processo lá na configuração fiscal. Dessa forma, quando for efetuado o faturamento da nota fiscal, que for feita a busca pelas configurações fiscais, essa informação, que é uma informação adicional, ela vai ser atrelada à nota e todas as informações referentes a essa nota elas vão estar disponíveis a partir do processo para ser gerado lá na parte do REINF. Na inclusão do pedido, você também pode fazer o vínculo do processo referenciado. Existe um botão lá específico para isso. Na consulta das notas fiscais, você pode verificar se existe um processo referenciado. Caso não tenha sido atribuído esse processo para a nota, daí deve ser feita o vínculo diretamente no TAF pelo programa TAFA 051, que é o Cadastro de Processos Administrativos Judiciais, e depois relacionar o documento no TAFA 062S. Agora falando sobre o módulo fiscal. Dos procedimentos para enviar as informações do TAF para gerar o R2060 da CPRB no FD REINF. Então, a alíquota da contribuição previdenciária ela deve ser parametrizada de duas formas. Ou pelo log 087, nesse parâmetro alíquota previdência SPED,
ou no VDP 1075, que é o VDP de para geral, será possível cadastrar a alíquota da contribuição previdenciária por classificação fiscal. Esse relacionamento será feito da seguinte forma: você utiliza como campo tabela a tabela classe fiscal. Na formação do campo é o campo COD, CLA FISC. Conteúdo, você vai informar qual é a classificação fiscal. O sistema será o SPED, ALIC de FER, e o conteúdo vai ser a alíquota que você precisa informar. Para a apuração do INSS sobre a receita bruta, precisa ser feito também um relacionamento no DEPARA do VDP 1075. Então, nesse caso, você vai informar o código de atividade. Mesma tabela, classe fiscal, formação do campo código CLAFISC, conteúdo também vai ser a classificação fiscal, e daí o sistema, nesse caso que difere, seria o sistema SPED código de atividade. Então, você pode colocar o código da atividade no campo conteúdo. No OBF 17.000, na opção Receita Custo Mensal, preencher o campo com a receita bruta total, dentro do quadro Receita Bruta do estabelecimento, com a receita bruta total desse estabelecimento. Esse campo deve ser informado para cada empresa, caso o SPED de contribuições seja por empresa. Acabou ficando atrás da imagem ali. Na opção Códigos de Crédito e Contribuição do OBF 17.000, você pode cadastrar um grupo para as notas fiscais de saída. Esse grupo deve ser atrelado à classificação fiscal, né? Então, nesse caso, todas as notas fiscais de saída que tiverem esse grupo de classificação fiscal, né, que tem essa classificação fiscal na nota, eles vão entrar para o REINF. No relatório de apurações do INSS, é possível extrair um relatório com os valores da apuração da CPRB e INSS. Então, aqui, no caso, vai gerar as informações no arquivo para o T082, ou no P100 do SPED de contribuições, o T082AB, os processos referenciados, né, que é o processo válido do FINS 3069, vai gerar no arquivo o T082AC, que é o tipo de ajuste, seria redução ou acréscimo. No BF 17.016, no registro complementar, que vai entrar no arquivo pelo T082AB, caso a empresa possua processo referenciado quanto à CPRB, esse deverá ser cadastrado no BF 17.016, com um tipo de registro igual a P199. Se esse mesmo processo houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes, deverá preencher também o campo COD SUSP com o código de suspensão e o campo VLR CPRB SUSP com o valor da suspensão, que não pode ser superior ao valor da contribuição do estabelecimento, que é do registro P100. Para gerar o T082AC, que se refere ao tipo de ajuste, deverá ser informado como 82AC no campo de registro e as informações dos outros campos de acordo com a necessidade. É preciso informar no campo Código Ativo e Economia C o código da atividade, que é o mesmo código utilizado no registro T082, referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, também tem os ajustes automáticos da redução. Agora, na parte do extrator, ele funciona em 3 camadas. O Logix, que tem as informações do RP. O OBF 15.000, que é o extrator das informações, ele que vai juntar
todas as informações de todos os módulos, através das suas funções, para gerar o arquivo do REINF, que será importado pelo TAF. Então, para realizar esse processo, é preciso, inicialmente, ter a integração de todos os documentos pelo OBF 12.000. É ele que vai gerar as informações nas tabelas principais do OBF. E, no caso, para quem utiliza a CPRD, precisa integrar também o OBF 17.000, que é o que vai realizar as apurações desses tributos ali, desses impostos. O envio do plano de contas é obrigatório por regra de integração do TAF, mas não será utilizado na EFD REINF. Geradas essas informações, utiliza o OBF 15.000 e gera o arquivo, né? Então, para a extração das informações do TAF, você precisa informar qual é a periodicidade dessa entrega, no caso mensal, quais obrigações que você quer realizar a integração, né, a geração do arquivo. Aí, dando uma relacionada, quais informações pertencem a quais registros, né? Os estabelecimentos é o R1000 e o R1070, documentos fiscais de entrada vai entrar para o R2010, documentos fiscais de saída, o R2050, documentos fiscais de entrada para serviços, né, ISS e INSS, é o R2010 também. Documentos fiscais de saída vai ser o R2020 e o R2050. Contribuição previdenciária sobre receita bruta, o R2060. Faturas e recibos, R2010 e R2020. E os cadastros gerais são informações complementares. Então, você vai informar daí os parâmetros relacionados a qual empresa que você quer extrair as informações, qual é o período, que esse período a ser considerado será a data de entrada, quando for nota de entrada, e a data de emissão, quando for nota de saída. Escolhe o exportar para arquivo texto, e com isso o arquivo é gerado. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de registros que foram gerados nesse arquivo fictício. Por exemplo, ali o T082, T082AB, T082AC. Dos principais registros do TAF, o T001 é o complemento do cadastro de estabelecimento, que vai entrar na rotina TAFA 050. O T003, o cadastro de participantes, vai entrar no TAFA 053. T007, produtos e serviços, né? Entra para o TAFA 057, T010, o plano de contas contábeis, vai para o TAFA 060. O T013, 015, 015AE, 015AK, eles estão relacionados com os documentos fiscais. Então, eles vão entrar no TAFA 062E e o TAFA 062S. Cada um vai estar responsável para uma informação, né? O T013 é a capa da nota, o T015 são os itens, o T015 são os tributos por item, e o T015AK é o indicativo da suspensão para processos administrativos e judiciais. Então, todos esses registros têm relação com as notas fiscais. O T082 tem a ver com a contribuição previdenciária, vai para o TAFA 097. O T154, recibos e faturas, para o TAFA 448. E o T157 é o cadastro de obras da TAFA 489. Observação, esse é um detalhe que eu acrescentei. Recentemente, houve uma alteração no layout do TAF e alguns registros passaram a ser obsoletos. Eles até já estavam obsoletos há algum tempo, porém, a partir de agora, não sei dizer exatamente em período, mas eu comecei a ter relatos disso no mês passado, que o TAF não está mais aceitando esses registros obsoletos. Então, o pessoal do desenvolvimento já fez a adequação desse layout. Quem tiver alguma situação que envolva o T001, que indique que está fora do padrão, que o arquivo está com um problema de layout,
Aí é só verificar, abrir um ticket conosco lá, porque já tem a adequação publicada já. A gente só precisa fazer algumas verificações de pré-requisitos e daí envia para vocês essa adequação. Então, sobre o novo layout do REINF, a versão 2.1, com formato declaratório executivo COFIS número 93, de 26 de novembro de 2021, a versão 2.1 dos layouts dos arquivos que compõem a FD REINF será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de janeiro de 2023, mantendo-se vigente a versão 1.5.1 até a competência de dezembro de 2022. Então, uma observação que o desenvolvimento do DataSul será realizado quando ocorrer a liberação dos esquemas e manual do desenvolvedor, para então iniciar o processo. O mesmo vale para o Logix. Então, como ainda não existe nenhum layout liberado para ser adequado, tanto o DataSul quanto o Logix, eles ainda vão ficar aguardando a disponibilização desses layouts e da forma que, que vai ser possível fazer essa integração, para que haja algum desenvolvimento. Né? Hoje até o TAF também não tem nada para entregar. Então, nesse sentido, a apresentação era mais para demonstrar qual é a intenção desse bloco, mas ainda não temos nada para ser entregue para vocês. Então, com o fim da minha apresentação, eu vou passar a palavra agora para o pessoal do TAF. Boa tarde, meu nome é Karen, eu vou falar aqui sobre o TAF, tá? Eu sou do desenvolvimento aqui do Proteus TAF, e aí a gente vai falar um pouquinho do que nós temos aqui no TAF para o REINF. Estão escutando bem? Vendo minha tela? Sim. Estamos sim. Ok, obrigada. Então, a gente vai falar sobre o layout 1.51, né, que é o layout vigente até o momento. Eu vou estar apresentando e o Felipe vai estar respondendo as questões no chat, tá bom? Então, qualquer dúvida pode perguntar. A nossa agenda hoje vai falar qual que é o papel do TAF, depois vamos mostrar o REINF em POI, que é o nosso novo painel REINF, é o mais recente, é o desenvolvimento mais recente aí para o REINF, das documentações que nós temos no TDN, e depois a gente vai fazer a demonstração no sistema. Então, falando sobre o TAF, né, o TAF ele já realiza as entregas, né, de todos os eventos da REINF, desde o R1000 até o R9000, né, de exclusão, e também recebe os eventos de totalizadores da Receita, que é o 5001 e 5011, e transforma isso também em relatórios para consulta, tá? E desde o ano passado, né, com a entrada do 1.51, com a entrada do evento 2055, que até então era feito pelo E-Social, né, no S1250, ele veio para o REINF, então desde o ano passado nós também realizamos a entrega do 2055 também, tá? Só tem um detalhe que esse evento é entregue apenas utilizando a rotina em POI, tá? O painel REINF, o TAFA 552. Tá? Todos os outros, né, além de ser entregues pelo painel REINF, também eram entregues pela rotina antiga, que era o TAF-X REINF. Aí, o que o TAF faz, né? O TAF ele vai receber esses cadastros de movimentos, né, de notas fiscais, faturas, participantes, que são os clientes e fornecedores, né, cadastro de obras, todos os cadastros necessários para envio do REINF, processos judiciais, enfim. Então, ele recebe essas informações via integração, seja TXT, ou banco a banco, ou web service, tá? Recebe essas informações do ERP, e aí realiza a apuração desses dados no período,
né, refaz apurações, e essas apurações acabam virando novos cadastros para armazenar os dados apurados, convertido na obrigação, né? Então, se lá no layout do R2010 está solicitando as informações de tipo de serviço, processos judiciais, então todas essas informações que são enviadas, né, para o REINF são armazenadas nessas tabelas que a gente chama de tabelas espelhos, que é exatamente as tabelas conforme a legislação. Então, a gente apura os movimentos e faz a geração dessas apurações em cadastro de tabelas espelhos, que é o espelho do layout do REINF. Tá? E após feita a apuração, a gente pega esses eventos e realiza a transmissão desses eventos utilizando o TSS, tá? E aí aguarda a resposta desses eventos e armazena o histórico deles, se houve rejeição ou se foi protocolado no governo. Tá? E a gente armazena essas informações também dentro das tabelas espelhos lá no TAF. E além disso, como eu havia dito, nós também temos o relatório dos eventos totalizadores. Então, depois quando a gente fecha o período, que aí a Receita envia lá os eventos do 5.001 e 5.011, né, a gente recebe essas informações e consegue extrair esses dados para um Excel, tá bom? Aí, para o funcionamento do REINF vigente, né, nós temos que configurar o parâmetro da versão do REINF, o TAF VLRE, com a versão 1.0501, que é a versão atual, e também para utilizar o TSS, nós temos que configurar o parâmetro MVTAF SURL, onde a gente vai colocar o URL do TSS. Ok? Agora falando sobre o REINF em POI. É o nosso painel REINF, o nosso TAFA 552. Para quem não utiliza, né, o painel REINF, a gente pede para que comece a utilizar, pois a gente está descontinuando a rotina antiga, a TAFX REINF, tá? E a ideia é que no próximo release do Proteus, da 12.2210, ela seja retirada do menu e não terá mais manutenção. Tá bom? Então, quem ainda utiliza o TAF-X REINF para realizar as apurações dos eventos, já comece a configurar o sistema, o Proteus, aliás, né, para acessar o painel REINF. Da nota técnica que saiu do REINF agora no começo do ano, né, em janeiro, né, a gente também já está com isso atualizado no sistema, já está, né, disponível no portal lá do Downloads, que era uma simples alteração, né? Que até então, o número de inscrição, né, eram enviadas 8 posições, sendo que para as empresas que se enquadravam nos códigos de natureza jurídica, né, tem os códigos 101-5, 104-0, 107-4 e o 116-3, para essas empresas, eles enviavam 14 posições. E aí, com essa nota técnica, foi incluído um novo código de natureza jurídica, o 134-1, que é o da União. Tá? Então, quando a empresa também estiver no 134-1, ela também vai enviar o CNPJ completo de 14 posições. Os demais continuam sendo enviados as 8 posições. Falando sobre o próximo REINF, né, o REINF 2.1, no bloco 40, nós estamos em fase de desenvolvimento, já fizemos o levantamento de campos do que precisa para esse novo bloco, né? Já estamos alterando nosso layout de integração, nossos cadastros, e a ideia, a previsão de liberação é que seja um pacote liberado junto com o ambiente de homologação do governo, tá? Que estava até então prevista para julho de 2022. Mas se não sair nesse momento, aí a gente vai ver qual é a próxima data que eles vão lançar o ambiente de homologação. Aí é importante, para a gente poder utilizar o TAF para fazer o envio, né, dos eventos para o REINF, é necessário a utilização do TSS para a transmissão, ok? E esse TSS ele tem que ter uma versão 3.0 ou superior, ok?
das documentações, aqui, nós temos a documentação do nosso painel REINF, que é o POI, e temos também do FD REINF, né, onde a gente explica como nós realizamos as apurações dos eventos, de cada evento, quais tabelas que nós verificamos, em quais tabelas são gravadas. Então, os detalhes estão na FD REINF. E agora, para acessar, configurar o painel REINF, está na documentação do painel REINF. Aqui é o REINF na prática, que eu vou mostrar no sistema, tá bom? Então, vou sair aqui da apresentação. Só para mostrar aqui, no nosso TDN, nós temos aqui a parte do painel REINF, onde a gente fala como que instala, como que configura. Até então, a gente usava aqui um serviço de REST para subir o POI, mas agora, nessas últimas versões de binário e lib, né, nós já podemos utilizar a porta multiprotocolo, sem a necessidade de configurar um servidor REST, tá? E aqui, nessa parte do TAF FD REINF, é a nossa página centralizadora do REINF, onde a gente explica cada evento, né? Onde que nós teremos as informações, de onde vamos pegar, onde serão gravadas, para cada um dos blocos, tá bom? E na parte do suporte da página do suporte da TOTS, onde tem a central de downloads, né? Nós temos aqui a parte onde fazemos a automação fiscal, que é o TAF. Aí seleciona a versão e temos aqui as atualizações periódicas, que são todo mês, praticamente quase todo mês, nós expedimos um pacote de atualização. Então, agora falando do sistema, então eu tenho aqui um servidor TSS de pé para poder fazer o envio das informações, né? Sobre o TAF, né? Eu já deixei aqui aberto o cadastro do complemento cadastral da empresa, porque para fazer o acesso ao painel REINF ou até mesmo ao TAF-X REINF, que era o antigo, né, é necessário que essa empresa seja, digamos, a matriz, a principal, né? Agora, se eu tiver várias empresas, cada uma tem que estar como matriz aqui também, tá bom? Se eu for fazer um envio para cada uma das empresas diferentes, aí também pode estar marcando aqui para cada uma delas. E além disso, nós temos a abinha aqui do eSocial/REINF. Na abinha do REINF, nós temos algumas informações que são para o T001, né, para o R1000, tá? Se é uma associação desportiva, se é um produtor rural, qual é a situação da empresa, né, se ela faz escrituração, entrega ECD. Então, todas as informações também estão aqui e também vêm via através de integração pelo layout T001. Então, assim, aqui é o TAF-X REINF. Essa aqui é a telinha nossa do antigo, né, do antigo painel de apuração. Já estamos até, inclusive, com aviso que ela será descontinuada, tá bom? Agora, o novo é esse aqui, o painel REINF. Então, eu venho entrar aqui. Então, como eu disse, o painel REINF foi feito aqui em POI, né? Ele é mais intuitivo para fazer as apurações. Então, aqui começa aqui pelo campo de período, onde eu vou informar um período para apuração, mês e ano. Tá? Eu posso realizar um filtro pelos status, né? Se eu tenho alguma coisa pendente para apurar, ou se eu tenho alguma coisa pendente para transmitir, enfim. Eu também posso realizar o filtro por eventos, selecionar somente alguns eventos aqui para realizar o filtro, ou também pelo tipo de evento. Se eu quero somente eventos de tabela, que seria o R1000, o 1070, ou periódicos, né, o 2010 e assim por diante, ou não periódico, que seria o 3010, tá? E aí eu posso realizar o filtro. Eu vou colocar aqui um período onde eu tenho algumas notas e vou clicar em consultar sem colocar os outros filtros. Aí, com isso, o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar se tem algum movimento, né, algumas notas ou faturas dentro desse período que pertence a algum evento do REINF, e separá-los em cards, né? Então, aqui vai me mostrar um R1000, né, um 1070,
que são os processos judiciais. Tenho 3 processos aqui para serem enviados. Por exemplo, no R2010 eu tenho um total de 2 fornecedores com 5 notas. Por enquanto não enviei nem transmiti nenhum. Então, todos aqui ó, pendentes de apuração. E assim segue para os outros cards. Aqui você pode observar que o R2055 ele não trouxe o cardzinho dele. Por quê? Porque provavelmente eu não tenho nenhuma nota, né, nenhum movimento que tenha que ser enviado nesse período para o R2055. Então, ele não traz o cardzinho dele, tá? Eu vou dar o exemplo do 2010. Então, aqui tenho que pendente de apuração 2 registros, 2 fornecedores, né? Então, aqui vai me mostrar quem é esse participante, esse fornecedor. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o detalhe, quais são os movimentos, as notas e faturas desse fornecedor, assim como aqui embaixo também, tá? Se eu tiver mais, vai aparecer mais registros aqui embaixo. Aí eu seleciono qual eu quero fazer a apuração e clico em confirmar a apuração. O evento foi apurado, então aqui já mudou o status desses registros, tá? Então, se eu voltar aqui para a telinha anterior, ele vai me mostrar no cardzinho lá do R2010 agora que esses registros já foram apurados. Ok? Então, eu tenho aqui 2 apurados. E agora, qual que é o próximo passo depois de apurar? Já tem aqui até o botão falando, eu tenho que transmitir esses 2. Então, eu vou transmitir. A telinha é praticamente a mesma, né? Mostrando a informação do fornecedor e se clicar aqui o detalhe desse fornecedor. Né? Eu seleciono quem eu quero transmitir e clico em transmitir. Os registros foram enviados com sucesso, foram transmitidos. E agora o próximo passo depois de transmitir é acompanhar, verificar nisso o TCS né, enviou os registros lá para o RET, né, para o governo, e está aguardando aí alguma resposta dele. Então agora a gente vai acompanhar para ver se o TCS recebeu alguma resposta, que aí fica os registros ficam aqui aguardando o governo. Aí existe esse botão consulta governo, que ele vai bater lá no TCS e verificar se o TCS teve alguma resposta. Se tiver, ele atualiza aqui, como atualizou aqui. Então, por exemplo, desses 2 registros que eu enviei, um foi rejeitado. Aí, para saber qual é o motivo da rejeição, aparece aqui em erros, né, esse ícone de exclamação. Se eu clicar nele, vai me mostrar o detalhe desse erro que retornou lá do RET. Tá? Então, ele está me falando que o indicativo de suspensão não está cadastrado, o evento 1070 também não foi enviado com esse número de processos. E também esse outro evento aqui do 1070, né, o processo também não foi enviado, tá ok? Então, por exemplo, nesse caso era porque eu tinha algumas notas, né, com algum processo judicial, administrativo, e não enviei o 1070. Aí, se porventura eu for enviar o 1070 com esses processos e o retornar for protocolado, né, eu posso vir aqui, selecionar esse registro e clicar em retransmitir o evento, tá? Para ele ser reenviado novamente. E aqui na abinha dos autorizados, nós temos todos os registros desses eventos do 2010, no caso, que já foram protocolados, que deram ok. Então, ele já grava aqui o número do recibo, tá bom? Mas vamos supor que esse participante aqui, esse fornecedor, foi por engano. Eu não deveria ter enviado esse participante. Eu preciso excluir esse participante lá do governo. Agora, no POI, eu consigo fazer isso pelo botão excluir evento. Pois até então, a exclusão, né, a geração do R9000 era feita aqui no cadastro do MVC, da tabela espelho, no R2010. Né? Então, aqui a gente pode verificar aqueles 2 registros, né? Um que foi rejeitado e o outro que foi autorizado. Nós selecionávamos o registro e clicava aqui em excluir registro. Né? Agora, a gente pode fazer isso direto pelo painel. Então, eu venho aqui, seleciono o registro e clico em excluir evento. Ele vai me dar a opção de apenas excluir, que é só gerar o evento R9000, ou eu gero o evento R9000 e já transmito esse R9000. Então, eu vou clicar em excluir e transmitir.
confirmo. Então, uma vez que eu já transmiti, né, o evento R9000, eu agora tenho que acompanhar essa exclusão no cardzinho do R9000. Então, se eu voltar aqui para a telinha principal, vai ver que já surgiu um novo card, que é o R9000. Tanto aqui que ele tem aqui a opção falando aqui, ó, que eu transmiti um e eu tenho que acompanhar ele para verificar o seu retorno. E o meu 2010 também aparece aqui que eu tenho um transmitido com erro, né? E eu tenho um excluído. Então, agora eu vou acompanhar o R9000. Então, ele, novamente aqui, quando eu clicar em consulta governo, ele vai até o TSS consultar se teve algum retorno daquele evento transmitido do R9000. Se tiver, ele vai aparecer aqui como autorizado protocolado. Caso tenha algum problema, ele vai aparecer aqui em rejeitado, igual a tela do 2010, vai ter a opçãozinha aqui do erro, mostrando os detalhes do erro. Tá bom? Então, se a gente for ver aqui também, a tabela espelho também foi atualizada aqui o status dele para exclusão autorizada. Aí, voltando aqui para o painel REINF, nós temos aqui o relatório de conferência. No relatório, mesma coisa, a gente pode filtrar qual é o evento que a gente quer consultar, tá? Se a gente tiver um evento de 5001, vai aparecer aqui para a gente gerar o relatório dele. Se a gente tiver um evento do 5011, também vai aparecer aqui para a gente gerar o relatório dele também, tá? Então, se, por exemplo, no 2010, a gente vai vir aqui em consultar. E aí vai me aparecer novamente toda aquela lista de notas, né, e faturas dos fornecedores. Se eu quiser exportar o relatório desses movimentos, eu consigo exportar em Excel. Então, aqui é gerada uma planilha, né, com todas as notas e faturas desse evento do R2010. E aqui na tabela espelho, nós temos aqui também a opção de gerar o XML do REINF, para saber assim, eu quero saber qual foi o XML que foi gerado e enviado, né, foi transmitido para o governo. Eu só venho aqui, seleciono qual é o registro que eu quero e mando gerar um XML REINF, que você vai ter também a geração, o formato em XML. Tá bom? Bom, essa é a parte do TAF que eu queria estar falando, que era mais sobre o painel REINF, né, que é algo mais novo, pois da parte de apurações, né, desde 2018 nós já estamos realizando essa parte de apurações, as tabelas de espelhos, essa é a parte mais nova. Eu vou passar agora a palavra para Luciana, para ela falar sobre o espaço legislação. Agradeço a presença de vocês. Bom, pessoal, sobre a EFD REINF, faltou mostrar para vocês onde se localizam as documentações. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o espaço legislação e algumas informações importantes para esse espaço, né? Vocês vão ter acesso a algumas ferramentas e alguns facilitadores na vida de vocês, principalmente para vocês que trabalham com a parte tributária, a parte fiscal, que é bastante complexa. O espaço legislação, eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Deixa eu só confirmar aqui. Estão. O espaço legislação é um portal gratuito criado pela consultoria de segmentos da TOTUS para justamente trabalhar nessa parte fiscal, trabalhista, previdenciária, com várias informações. Então, é onde os nossos clientes podem se atualizar e podem utilizar algumas ferramentas disponibilizadas para facilitar o seu dia a dia. A ideia é que ele seja um portal gratuito, então ele é hoje um portal gratuito e não depende de login para o acesso. Nesse espaço, vocês têm aqui um pop-up, vocês vão colocar aqui o seu nome e o seu e-mail e vão receber mensalmente uma news com as principais notícias que a gente publicou no último mês. E, uma vez por semana, uma RSS com os principais acontecimentos em matéria legislativa, né, em matéria de publicação de legislação que acontecerão naquela semana.
O portal ele é acessado pelo próprio site da TOTUS, então vocês entram no totus.com, aqui no botão Sou Cliente, espaço Legislação. O espaço ele é composto de algumas ferramentas, então a gente tem aqui, além do pop-up, um calendário de obrigações, um portfólio, atualizações legais, uma biblioteca e um acervo, além da página do RH e algumas que eu vou mostrar agora. Temos aqui algumas páginas importantes, por exemplo, ICMS de FAO para não contribuinte. Se a gente entrar nessa página, todas as informações sobre o que aconteceu com o diferencial de alíquotas no último ano, desde da sua instituição, passando pelo julgado do STF e todas as outras normas lançadas, então o convênio 236 de 2021, o Portal Nacional do IGFAO e as normas instituídas pelos estados brasileiros com relação a essa obrigação. Então, a gente traz aqui um conjunto de todas essas informações com acesso direto para as legislações dos estados. Ficou bem bacana essa página, tem bastante conteúdo e daqui dá para saber como é que vocês têm que agir e o que ainda está para acontecer, que são os julgamentos das próximas ADIs. Como essa página, a gente tem outras páginas como o CIOT, o projeto da Nota Fiscal Eletrônica Nacional, CIAP, tem aqui um novo projeto de documento de transporte eletrônico, que é um documento que está sendo elaborado pelo Ministério da Infraestrutura e deve entrar em obrigação ainda esse ano, pelo menos lá pelo final do ano, a gente deve ter aí esse novo documento fiscal. Aqui a gente traz também todas as informações sobre essa nova obrigação e onde encontrar a legislação e tudo aquilo que o Ministério da Infraestrutura está publicando periodicamente sobre ela. Ainda não temos um cronograma, mas sabemos que a obrigatoriedade vem aí no final do ano, no máximo no começo do próximo ano, e ela vem em ondas, né, de forma faseada. Então, a primeira fase se daria realmente entre 2021 e 2022. Então, a gente tem aí até o final do ano. Tem várias páginas dessa, criadas aqui no espaço, então elas são de acesso público, mas o que eu queria mostrar para vocês são outras funcionalidades. Por exemplo, a gente tem um calendário de obrigações, onde vocês têm acesso a todos os vencimentos dos tributos e das obrigações, né, vencimentos das entregas dessas obrigações em um único local, tanto para a competência estadual, quanto para a federal e para a municipal. Eu vou filtrar aqui pelo federal, dentro da área fiscal, por exemplo. Se a gente fizer o filtro, ela vai aparecer em azul aqui todas as obrigações com as suas datas, respectivas datas de vencimento. E quando for um dia útil, que a obrigação vença num dia útil, você tem aqui os feriados para mostrar qual é o vencimento real, né? Então, isso já está bem elaborado. Se a gente abrir, por exemplo, a EFD Contribuições, que vence no dia 14/4, a entrega seria nesta data, tem o histórico, o fundamento, então a gente traz a norma, a esfera e essa obrigação ou as obrigações federais, vocês vão poder selecionar e baixar na agenda de vocês. É um controle próprio, né? Ele fica na agenda do Google de vocês, ou então pode fazer o download via PDF e vocês têm um controle independente que pode ser aí dividido entre a equipe que trabalha com essa obrigação. Pode ainda ser compartilhado também nas redes sociais, inclusive no WhatsApp, do jeito que vocês preferirem. Isso está disponível também no espaço legislação. Um portfólio de obrigações, que é um portfólio que traz tudo aquilo que as linhas de produto da TOTUS atendem em matéria de obrigação acessória ou documentos eletrônicos. Então, se a gente pegar aqui o Logix, que é o laranjinha, a gente consegue visualizar tanto no âmbito federal, quanto estadual, municipal ou documento eletrônico, tudo que o Logix atende. Então, tudo que está em laranja é aquilo que o Logix atende no seu sistema, nas suas ferramentas.
Outra coisa bem bacana que é bastante utilizado pelos nossos clientes é os documentos de atualizações legais. Atualizações legais é uma parceria que é feita entre a TOTUS e a IOB. A IOB manda para a gente uma relação de todas as alterações legislativas, seja ela do âmbito contábil, tributário, trabalhista, previdenciário ou fiscal mesmo. Então, tem aqui, tivemos alteração na legislação previdenciária no dia 12/4, tivemos a publicação de uma portaria do DIRBEM INSS 1005, que foi publicada ontem. Então, vocês têm acesso diariamente a tudo aquilo que for publicado dentro dessas competências. Aqui, federal, quer dizer, previdenciária, né? Aqui, trabalhista, não tivemos alteração. Tributária federal, não tivemos alteração. E estadual, tivemos alteração lá no Maranhão, que é para o ICMS do estado. Ele prorrogou o prazo. Então, esse tipo de informação é primordial no nosso dia a dia, porque hoje vocês não têm um local com todas essas informações em conjunto, a não ser que vocês assinem alguma consultoria para fazer essa busca para vocês. Mas hoje isso não existe e isso está disponível gratuitamente aqui no Espaço Legislação. Sobre a EFD Reinf e os próximos eventos. Se a gente for na primeira página do Espaço Legislação, a gente tem alguns banners. Um deles é o app da calculadora do INSS, que está disponível lá no Apple Store ou lá no Play Store também do Android. Vocês podem baixar no seu celular. É uma calculadora que faz o cálculo do INSS para funcionário, para terceiros e para autônomos. Então, é bem bacana o aplicativo. Aqui na página tem toda a explicação dele. É só clicar aqui no Saiba Mais. E com relação à biblioteca, vocês vão ter acesso a todos os vídeos do Responde gravados. E aí, independente de qual Responde vocês querem assistir, é só clicar no vídeo. Então, os da Reinf serão colocados aqui na biblioteca do Espaço Legislação. Temos já os da DIRF, E-Social SST, Fundo de Garantia Digital e eventos da LGPD. Mas tem vários outros eventos aqui, inclusive do ano anterior, do ano de 2021. Os próximos eventos que irão acontecer ao longo de 2022 também ficarão disponíveis aqui na biblioteca do Espaço Legislação. Para acessar, é só clicar aqui no botãozinho da biblioteca. Com relação aos próximos eventos, aqui também tem um banner do evento Responde. A gente tem aqui a relação dos próximos eventos, então já antecipadamente convido vocês todos a participar. A nossa programação para abril, após o evento da Reinf, teremos o E-Social para órgãos públicos, então as empresas públicas de administração direta ou indireta que forem entrar em produção na EFD Reinf também entrarão em produção aqui no E-Social. Então, é importante que vocês acompanhem também esse evento. Fora o E-Social, ainda teremos ECD no mês de abril e, para o mês de maio, teremos um repeteco da EFD Reinf. Ela ocorrerá nos dias 10 e 11 de maio, mas também teremos um evento importante, que é o evento da Portaria 671. É uma portaria que está dando muita dor de cabeça para as empresas no quesito de legislação trabalhista. Ela trouxe diversas inovações para o controle de ponto eletrônico. Então, vai ser importante a participação das empresas nesse webinar. Além dele, teremos um webinar do DTE e também um webinar do ECD. ECF, para quem já estivesse perguntando, vem no mês de junho, então a gente apresenta junho e julho um outro webinar para a ECF. E se vocês quiserem já se inscrever, já está disponível também os links de inscrição aqui na página do Espaço Legislação.
E aí, por último, vou mostrar para vocês as páginas sazonais. Então, essas páginas, cada vez que a gente tem uma nova obrigação que vai ser entregue naquele período, como vai acontecer agora com a ECD, que a data de entrega é agora, né? Abril, maio, final de maio. A REINF, que entra o quarto grupo, que começa aí a entregar a partir de abril. LCDPR, que é no mesmo dia do imposto de renda, né, da entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, que é até o final de maio, agora com a prorrogação, e a RAIS, que terminou agora, a gente vai substituir aqui pela ECF. Então, para a página da REINF, vocês podem encontrar todas as documentações aqui dentro dessa página, inclusive as documentações para as linhas de produto. Então, tudo que vocês precisarem saber com relação ao conceito, à transmissão, à obrigatoriedade, o certificado que pode ser utilizado, os layouts estão todos aqui disponíveis, tanto os layouts quanto os manuais. E os layouts, a gente fez questão de transformá-los em Excel para facilitar o trabalho de vocês. É só clicar no botãozinho do layout que vocês querem baixar e ele vai baixar automaticamente já no formato Excel. Aqui também tem toda a base legal, tem videoaulas da Receita Federal, que de tempos em tempos ela lança alguns vídeos com informações específicas dos eventos. Tem um vídeo que ela pretende lançar, acho que ela tirou do ar, sobre o 2055, muito provavelmente porque ela está remodelando esse vídeo, né, refazendo essa aula, mas está aqui na lista dos vídeos que ela lançou ou pretende relançar. E, por último, as informações, né, as últimas informações das notícias, né, as últimas notícias publicadas para a EFD REINF, vocês têm acesso dentro do blog da TOTUS, e as informações das linhas de produto. Então, se a gente clicar aqui no quadradinho do Logix, a gente vai acessar a página centralizadora com as informações da linha de produto Logix e todas as configurações exigidas para a transmissão correta da obrigação. Tudo centralizado em um único local. Fiquem à vontade para acessar essas informações. Elas são direcionadas para os nossos clientes, mas se você não for cliente e quiser também acessar, não tem problema, a página é pública. O Espaço Legislação é um espaço público e em breve nós teremos o lançamento de uma nova ferramenta, que é o classificador fiscal, e ele vai permitir que antes mesmo de vocês emitirem o documento fiscal, essa mercadoria, essa operação seja classificada e traga lá os valores corretos e as legislações aplicáveis a ela. Então, tipo de mercadoria, o tipo de comercialização, a sistemática da substituição tributária, as alíquotas praticadas para aquela operação, tudo isso dentro de um único local que é o classificador. Ele deve ser comercializado a partir do mês, agora final de abril, começo de maio, já deve estar disponibilizado aqui através do Espaço Legislação. O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Espero que vocês aproveitem muito o nosso conteúdo, que vocês estejam presentes nos próximos eventos e esperamos que tenham aproveitado aqui o evento da EFD REINF e tenham esclarecido as dúvidas que vocês tinham sobre o assunto. Demais informações, fiquem à vontade para partilhar conosco. Dúvidas que a gente não tenha conseguido responder ou que de repente vocês não tenham conseguido enviar, enviem nos caminhos normais, isso chega inclusive para nós, para a consultoria interna da TOTUS, e se for possível ajudá-los nessa entrega, estamos aqui à disposição. Nosso tempo está no final, né? Praticamente acabamos, então agradeço demais a participação de vocês e aguardo vocês nos próximos eventos. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham um ótimo final de dia.